Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Capítulo 11. Apenas o verso 1. Eclesiastes, depois ali de Salmos, Provérbios, aí você encontra Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra nos inspira, a tua palavra nos orienta, nos apacenta, nos exorta, mas nós te suplicamos que, ao aprender sobre a tua vontade, que o Senhor nos dê força através do teu Espírito para colocar em prática os ensinamentos da tua palavra, Pai. Nos ajuda a compreender a tua mensagem, te dar graças porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cumprir a tua vontade. É isso que te suplicamos em nome do teu Filho. Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse texto me chamou a atenção. Eclesiastes, o livro da sabedoria, Salomão escrevendo. O tema principal desse livro, amados, é a obediência a Deus. O tema principal do livro é obedecer a Deus. Especialmente na conclusão do livro, nós vemos isso com muita clareza. O autor resume a sabedoria adquirida ao longo de sua vida. E a ênfase é que a obediência a Deus é o verdadeiro propósito da vida e um único caminho para encontrar significado duradouro e receber as suas bênçãos. Lá no último capítulo, capítulo 12, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e obedece as suas instruções. Esta é a palavra. Esse texto, ele ressalta que a essência da vida está no temor a Deus e na obediência aos seus mandamentos. O temor a Deus significa reverência, respeito, reconhecimento da sua autoridade divina. E guardar os seus mandamentos é obedecer, é conhecer e caminhar de acordo com a sua vontade. Mas o texto que vamos nos debruçar um pouco essa noite, no capítulo anterior, no capítulo 11, no verso 1, conforme lemos: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Precisamos, de uma forma bem simples e resumida, ver o sentido cultural desse texto. Queridos, no mundo antigo, especialmente nas culturas agrárias do Oriente Próximo, a metáfora de lançar pão sobre as águas pode parecer um segredo, um enigma, mas, no entanto, esse verso se refere a uma prática agrícola comercial conhecida na época. Nas margens do rio Nilo, do Egito, durante as inundações que aconteciam, os agricultores lançavam sementes na água. E à medida que as águas baixavam e recuavam, as sementes germinavam e cresciam pelas margens, produzindo uma colheita abundante. Essa imagem de lançar o pão, no original, o pão como representando a semente, reflete a ideia de investimento, confiança, fé, sugerindo que o esforço presente, mesmo sem o retorno imediato, resultará numa colheita futura. Mas nós precisamos entender o sentido teológico desse texto. Teologicamente, esse verso carrega o princípio de compartilhar as bênçãos e a confiança na providência divina. Conforme nós ouvimos na canção: tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, depende de ti, vem das tuas mãos. Isso é reconhecimento da graça e da bondade de Deus. A ação de lançar o pão nas águas pode ser vista como um ato de fé e generosidade, onde o indivíduo confia que Deus trará retorno no tempo certo, mesmo que não vejamos isso. Este verso
pode ser interpretado como uma exortação à prática da benevolência e da caridade, onde os atos de bondade, mesmo quando aparentemente dispersos ou, quem sabe, até entendidos como desperdiçados, retornarão com bênção. E aí me vem a lembrança, um fato que ocorreu há muitos anos aqui no Brasil, em 1925, uma história conhecida por alguns no Rio Grande do Sul. Maria Isabel, uma garotinha, filha de uma lavadeira, ela foi questionada, interpelada pelo senhor da qual a mãe fazia a lavagem de roupa. E ele olhou para ela com tanto carinho e perguntou: o que você queria ser, garotinha, quando crescer? E ela simplesmente disse: eu quero ser médica, quero cuidar dos outros. E esse senhor olhou com tanto carinho, tanto amor para ela, que resolveu patrocinar os estudos dela. Ela se formou, tornou-se uma médica respeitadíssima. Mas em 1976, no seu trabalho, a Maria Isabel, a doutora Maria Isabel, andando lá no elevador, ela viu uma conversa de um rapaz que sofrera um acidente grave e estava prestes a ter a sua perna amputada. Aquilo chamou a sua atenção e ela foi ver que caso era esse. Dali ela descobriu que o rapaz era bisneto do senhor que patrocinara todos os seus estudos. E ela se sentiu na responsabilidade afetiva, com carinho, de cuidar daquele jovem e buscar a todo custo a recuperação dele. E depois de muito buscar em diversos hospitais, buscando novas técnicas, ela conseguiu evitar a amputação da perna dele. E os dois então se abraçaram e ela disse: essa é minha gratidão pelo que o seu bisavô fez com a minha família e comigo. Era já de idade esse jovem. Ou seja, isso é um exemplo prático de alguém que olha e resolve ajudar alguém, resolve demonstrar graça, amor por alguém. Lançar o pão sobre as águas significa distribuir generosamente, olhar com carinho o bem aos outros, confiando que Deus estará cuidando de todas as coisas. O que é dado em nome de Cristo nunca se perde. Pode ser que não vejamos o fruto imediatamente, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Palavra de Charles Spurgeon. O pão aqui pode ser entendido como algo valioso que é distribuído, enquanto as águas representam as incertezas da vida. Este verso ensina que devemos continuar a fazer o bem e confiar mesmo que os resultados não sejam imediatos. Mas Deus se agrada disso. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Meu irmão, você foi chamado a ser bênção como fruto da graça de Deus que está sendo derramada na tua vida. Nós fomos chamados a sermos bênçãos na vida de outras pessoas, porque Deus tem nos abençoado. Sermos bênçãos, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, seja uma palavra, seja uma atenção, seja talento, quem sabe recursos. Você já percebeu que muitas das vezes pessoas que estão ao nosso lado, que cruzam o nosso caminho, precisam apenas de alguém para que elas possam falar, alguém que as ouça, e que você leve uma palavra de paz e de aconselhamento, e talvez até não fazer nada, apenas orar por essa pessoa. Temos tido esse tempo para com as pessoas que nós cruzamos, com a nossa família, com os nossos amigos, com a igreja. Temos dado tempo, temos dado atenção para compartilhar toda a graça que tem sido derramada na nossa vida, muitas das vezes apenas ouvindo, apenas pegando na mão e orando com essa pessoa. Vivemos num tempo onde inadvertidamente ficamos aguardando condições ideais para fazermos alguma coisa. E o tempo passa e nunca fazemos nada. Mas a palavra de Deus em Eclesiastes, que é o livro que fala sobre a obediência a Deus, diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Sabe o que significa esse texto, amados? Esse texto fala da doutrina da gratidão. A doutrina da gratidão é central na vida cristã, pois reflete o reconhecimento sincero da bondade e da misericórdia de Deus em todas as coisas, como os ouvimos nesta canção. Nunca me deixe, Senhor, esquecer que dependo de tudo, dependo de Ti em todas as coisas. A Bíblia nos ensina que a gratidão não é apenas uma resposta emocional, mas um mandamento divino que deve ser vivido diariamente. Lança o teu pão sobre as águas. Isso deve ser vivido por cada um de nós, amados. Essa gratidão. Em Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. Por quê? Que a palavra de Deus nos diz, dai graças em todas as circunstâncias. E ele explica, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, que possamos dar graças em todas as coisas. Acordar de manhã, obrigado, Senhor, pela noite de sono. Obrigado pelo dia que inicia. Obrigado pelo almoço, pela janta. Obrigado, Pai, pelos amigos, pela família. Amados, esse versículo ressalta que a gratidão não depende de circunstâncias externas, mas é uma postura do coração que reconhece a soberania e a providência de Deus em todos os aspectos da vida. Quando nós agradecemos a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, Tu és Deus, Tu és o meu Abba, Pai, o meu Pai bondoso, que tem derramado provisão e proteção sobre a minha casa. E precisamos agradecer. Deus espera que sejamos gratos, não apenas por Suas bênçãos visíveis. Deus quer que sejamos gratos também em meio às provações, amados. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Você tem um projeto, você tem um problema, você tem uma dificuldade, coloque diante do Senhor, mas agradeça a Deus. Porque você tem a possibilidade de colocar o seu problema diante do Senhor. Quantas pessoas que estão lá fora, que não foram resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, e não tem essa liberdade em nome de Jesus de agradecer. Tivemos um dízimo, um momento de oferta aqui. Esse momento, Deus, amados, eu quero dizer para você, Deus não precisa desse dinheiro. Isso não é nada para Deus, porque Deus é o dono do todo o tesouro, todo o ouro, toda a prata. Deus disse, haja luz, houve luz, pronto. Ele pode todas as coisas, Ele não depende de ninguém. Mas sabe o que é isso? Isso é um ato de gratidão diante de Deus. Oh Deus, obrigado pelo Teu sustento na minha vida. De tudo que o Senhor tem me dado, eu coloco um pouco como gratidão aqui, reconhecendo a Tua soberania e o Teu amor. O texto nos ensina que a gratidão é parte integral da nossa vida, uma vida de relação com Deus. Amados, por outro lado, a ingratidão é vista como uma falha espiritual gravíssima. Ser ingrato diante de Deus é terrível, amados. Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, falando daqueles que não se curvam diante do Senhor, não glorificam Ele como Deus, nem lhe dão graças. Antes, em seus raciocínios, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1:21. Os homens ímpios, aqueles que não têm o temor de Deus, eles são ingratos a Deus. Eles não reconhecem o cuidado, a soberania, a majestade do Senhor. Isso é terrível. A gratidão é um antídoto contra a dureza do coração e é uma expressão da nossa dependência contínua de Deus. Quando agradecemos a Deus, nós estamos dizendo, eu dependo de Ti, Senhor, obrigado. Tu és um Deus amoroso. A prática da gratidão também é um papel que se desenvolve na comunidade, na comunhão dos santos, e nos leva a partilhar as bênçãos recebidas. E isso apresentada como uma adoração agradável a Deus.
Hebreus 13, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, como fizemos há pouco. Não negligencieis, não esqueçam, a prática do bem e a mútua cooperação, pois isso Deus se agrada. Caminhar juntos, dando apoio um para o outro, sendo grato a Deus. Aqui vemos a gratidão como algo que se manifesta em ações concretas, que se veem no compartilhar das bênçãos com o próximo. A gratidão encontra-se profundamente enraizada nas Escrituras, amados. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para com você, para comigo. 1 Tessalonicenses, Paulo fala isso. Aqui a gratidão é vista não apenas como uma reação positiva, mas como uma expressão contínua da vontade de Deus para o seu povo. Salmo 103, verso 2 é belíssimo. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos teus benefícios. A intimidade de uma vida agradecendo a Deus e reconhecendo o seu cuidado. Assim, a doutrina da gratidão nos chama a reconhecer a soberania de Deus, a confiar na sua provisão e a expressar essa confiança através do louvor, da oração, com ações de graça. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Precisamos obedecer com fé. Lança o teu pão. A lei da semeadura, amados, pode ser aplicada em várias áreas da nossa vida, como nós vemos. O entendimento e a descrição cultural do que acontecia na época. Lançar o pão era lançar as sementes. Porque tudo isso que o homem semeará, isso também se fará. Porque o que se semeia na carne, a carne se fará. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. Gálatas 6. Essa passagem nos convida a agir com fé e confiança na providência divina. Precisamos entender como podemos viver uma vida de generosidade, de gratidão, de fé, de paciência, como fruto da bondade de Deus que é entendida nas nossas vidas dia após dia, amados. No entanto, quando nós mergulhamos no contexto bíblico dos comentários de diversos teólogos ao longo da história, nós vemos a importância de sermos gratos diante de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Precisamos agradecer a Deus. Uma vida que reconhece a bondade e a graça de Deus que é derramada, redunda isso também em atitudes de gratidão e de louvor a Deus na caminhada com a igreja. Mas o texto diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, como é que esse texto pode nos ajudar a colocar em prática todo esse entendimento que estamos percebendo agora da palavra de Deus? Eu queria trabalhar alguns pontos desse texto com você, e queria que você tivesse o coração totalmente aberto para receber a palavra de Deus naquilo que possamos colocar dia a dia como prática. Lança o teu pão sobre as águas. Lançar o teu pão. O primeiro ponto que precisamos observar e colocar em prática é a atitude. Lança o teu pão. É a obediência que resulta numa atitude diante de Deus. Esse verbo implica em uma atitude proativa e corajosa. Lança o teu pão sobre as águas. Vai, obedece. Essa palavra hebraica de lançar significa basicamente não somente jogar algo sobre as águas, mas enviar. Ela é rica em significados na Bíblia. Além do sentido literal que estamos falando aqui, lançar significa também enviar mensagens, palavras divinas, ajuda, afetos. Por exemplo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar você e a mim. Lançar aqui simboliza a nossa responsabilidade de agir e de reagir diante do amor de Deus na pessoa de Jesus. Dai e dar-se-vos-á boa medida,
Dai, e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Lucas 6,38. É o próprio Senhor que fala sobre dar, porque Deus o abençoará. Essa passagem, ela reflete a atitude de lançar com generosidade e fé, acreditando que Deus recompensará toda essa atitude. Nós somos chamados, amados, para sermos servos do Senhor, discípulos do Senhor Jesus. Eu e você, nós somos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, com o objetivo de adorar a Deus, sermos discípulos. E o que nós somos? O que a Bíblia diz que nós somos? O próprio Senhor Jesus nos fala: vós sois o sal da terra, eu e você. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta senão ser lançado fora ou pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Ser bênçãos como luz, ser bênção como sal, obedecendo a Deus como fruto dessa graça que é derramada nas nossas vidas. Isso é lançar o pão sobre as águas. Não sei se você já teve a oportunidade de, em algum momento na sua vida, lançar o pão sobre as águas. A gente olha, mas é estranho lançar o pão sobre as águas. Então, lance a semente do Evangelho, né? Lançar o pão é lançar a semente. Você já teve a oportunidade de pegar o cestinho, a cesta, colocar a semente do Evangelho e simplesmente jogar aonde você está? Mas como isso, reverendo Nancy? Experimente jogar a semente do Evangelho quando você estiver na borracharia, ou na oficina, ou no shopping, ou no supermercado, com uma palavra, pouca coisa. Você tem que ser bênção como luz, você tem que lançar o pão sobre as águas. Por quê? João 15,16, não foste vós que escolheste, que me escolheste, porém eu vos escolhi. Deus nos escolheu em Jesus, para quê? E vos designei a cada um de vocês e a mim, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Nós somos escolhidos para ser sal e luz, para dar frutos, para abençoar pessoas. Aí eu me lembro, amados, lá em Gênesis 12, uma história que nós conhecemos, a história de Abraão. Gênesis 12, verso 1. O Senhor disse a Abraão, seu servo: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Mas termina o verso 2: e tu serás uma bênção. Ou seja, você vai ter que abençoar. Eu vou te abençoar, mas você vai ser bênção. Não sei se você teve a oportunidade, durante um tempo, agora já fizeram um tratamento aqui na Lagoa da Jansen, né? Muitos geólogos vieram e ambientalistas disseram: não, aquele cheiro meio estranho que tem na lagoa, que teve durante muito tempo, devido a vegetação submersa, enfim, e tal, e outros falavam sobre situações, porque, na verdade, chegaram à conclusão de que, apesar disso também, é porque a água da lagoa é uma lagoa. E o que acontece com uma lagoa? Ela é grande, mas de uma certa forma a água é parada. O que faz um rio ter uma água até determinado ponto saudável é que a água está correndo. Eu vi um pastor lá em Recife, que foi meu pastor, o pastor Reginaldo Borges, ele gostava de falar isso. Não seja como uma poça d'água, que recebe água e vai ficando. Depois de um tempo essa água não vai cheirar bem.
essa água não vai servir para nada. Você precisa ser um local onde recebe a água e você também molha e você compartilha essa água com outras pessoas. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, mas tu serás uma bênção. Você já se colocou assim diante de Deus? Senhor, será que eu tenho sido uma bênção aonde eu estou? No local aonde eu estou? Seja no condomínio, seja no aeroporto, seja em um local onde você está, no supermercado, numa oficina. Ser bênçãos, porque somos sal e luz, repartindo aquilo que recebemos de Deus, repartindo o bem debaixo do sol. Salomão usa o pão como símbolo de grãos, nós já falamos sobre isso, e é a verdade desse verso se aplica àquilo que nós estamos falando, ao Evangelho. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Parábola das sementes. O semeador saiu a semear, jogando as sementes. Uma caiu sobre a rocha e o sol a secou, é um coração duro. Outra caiu entre as folhagens e os espinhos. São as tentações do mundo que vieram e sufocaram. Outra ficou à beira do caminho, mas outra caiu numa terra fértil e produziu a 100 por 1. Como é que tem sido a semente do Evangelho que caiu na nossa vida? Como é o terreno do nosso coração? Será que está produzindo a 100 por 1? Ou o nosso coração, a nossa vida, que recebeu a semente do Evangelho, está tão sufocada pelos espinhos, ou quem sabe um coração endurecido? Eclesiastes 11:1, que nós já falamos, é uma metáfora sobre fazer o bem. A imagem do pão lançado, da semente, o pão daquilo que Deus tem colocado na mão daquele que lança o pão. A semente que cai, que depois que as águas baixam, ela vai e germina. A semente do Evangelho que cai no coração daquele a quem Deus, na sua infinita sabedoria e vontade, escolheu, independente da situação, é aquele que tem um coração submisso e uma boa terra para germinar a semente. Ambas as passagens falam sobre ações que parecem incertas, mas que feitas na obediência, com fé. Eclesiastes 11:1, que nós estamos falando, é uma ação da generosidade, da gratidão, enquanto Mateus fala da ação da semeadura, também jogando a semente. Lançar o pão sobre as águas e lançar a semente da terra. Eclesiastes 11, num primeiro momento, quando nós lemos esse termo, esse primeiro ponto, lançar, é um desafio a obedecermos a voz do Senhor com fé. Significa agir com confiança, mesmo quando o retorno não é visível e imediato. Amados, nós somos chamados a não ficar paralisados pelo medo ou pela incerteza. Devemos agir com fé, sabendo que Deus é fiel para cuidar de todas as coisas. Mas lançar é obedecer, compartilhar as bênçãos recebidas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Como ser bênção, como fruto da graça que foi derramada na sua vida e na minha vida. No primeiro momento, tendo uma atitude de obediência, lançar o pão, ir para lançar a semente. No segundo momento ele diz, lança o teu pão, não é o pão do vizinho, não é o pão daquele que ficou, fulano tem meia dúzia de pães, eu vou pegar um e vou pegar o pão dele e vou lançar. Não, é o teu pão, não é o pão de alguém que está ao teu lado, é o teu pão, aquilo que é seu, que Deus colocou na tua vida. Representa tudo que Deus te deu, nossos recursos, sabedoria, consolo, talentos, o que Deus te deu, para que você abençoe outras pessoas. E aí me vem à memória, texto de Mateus 6:11, que Jesus nos ensina a orar, a oração, dominical, que diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso lembra que tudo que nós temos, incluindo o pão literal e espiritual, é uma provisão divina. Cada bênção recebida é um presente de Deus e devemos usá-lo com sabedoria e generosidade.
O pão simboliza nossos recursos, talentos, que devem ser usados para a glória de Deus, para abençoar os outros. Aquele que ouviu e recebeu a palavra deve compartilhar esse pão com os outros. A Bíblia ensina que aqueles que ouvem e recebem a palavra de Deus têm a responsabilidade não apenas de viver de acordo com ela, mas também de compartilhar essa verdade com os outros. A responsabilidade de compartilhar a graça de Deus na vida dos outros. Ora, em Romanos 10, 17, Paulo escrevendo aos seus irmãos em Roma, ele fala que a fé vem pelo ouvir. Diz assim: como eles invocarão aquele a quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? Como é que eles vão crer se eles não ouviram falar a respeito do Evangelho? E como ouvirão se não há quem pregue? Temos pregado o Evangelho, temos aquilo que Deus colocou, esse pão da vida no nosso coração, temos jogado nas águas do dia a dia. A necessidade de compartilhar o Evangelho para que os outros possam vir a crer e ser salvos. Deus nos usa como ferramenta. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia aos homens fiéis, para que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. O que nós ouvimos devemos compartilhar. 2 Timóteo 2,2, Paulo já fala sobre isso. Aqui nós vemos o processo da transmissão e do compartilhar das bênçãos, seja talento, seja recurso, seja a palavra de Deus. Precisamos compartilhar a vida. Jesus é o exemplo supremo de alguém que compartilhou a palavra de Deus. Ele veio, ele é o verbo de Deus, a expressão de Deus para as nossas vidas. O que ele diz lá em Mateus 16,15? Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, nós devemos compartilhar. O que é Evangelho? É boa nova. A palavra de Deus nos ensina sobre obedecer à voz do Senhor. Um chamado a compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Isso pode ser feito de diversas formas, através da pregação, do ensino, do aconselhamento, pelo testemunho, por estender da mão a alguém que precisa. Compartilhar a palavra de Deus é uma expressão de obediência e gratidão. Lança o teu pão, aquilo que Deus colocou na tua vida. Ah, mas eu não... reverendo, eu queria até compartilhar um pouco da palavra, mas eu não conheço direito as escrituras, tem muita coisa ali que eu não entendo. Principalmente quando eu leio o livro lá de Números, é tanto número, é tanto nome, eu não entendo aquilo, é complexo. O que Deus disse para Moisés? Vai, eu te direi o que tu deves falar. Deus, Ele não chama os capacitados, amados. Pode esquecer, Deus não chama ninguém que é capacitado. Ele capacita os chamados. E de uma forma simples, Deus pode fazer você abençoar a vida de outras pessoas. A palavra de Deus é alimento, amados. Jeremias 15,16 fala isso. Mateus 4,4 nos fala sobre o pão que é a palavra de Deus. O que foi que Deus te deu? O que Deus tem dado a nós? Consolo espiritual, habilidades. Reconheça que essas bênçãos não podem ficar paradas, elas devem abençoar outras pessoas. Por isso a palavra nos diz lá, em Eclesiastes 11:1 que temos lendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Primeiro, dispondo, agindo, ouvindo a voz de Deus e caminhando, e tendo essa responsabilidade. Responsabilidade para quê? Para compartilhar aquilo que Deus colocou na tua vida. É o teu pão, não o pão do vizinho. É aquilo que Deus, mesmo pouco, assim como aquele menino, 2 peixes, 3 pães, coisa pouca, do menino estava com pouco recurso, era o seu lanche. Ele colocou à disposição do Senhor Jesus, e aquilo alimentou uma multidão. Precisamos nos dispor, amados. Nós somos chamados a ser bênçãos como fruto da graça. No primeiro ponto, precisamos agir. Lança o teu pão, aquilo que é nosso, sobre as águas, todos os dias. Aqui o rio tem o sentido, nos mostra que é algo que caminha, que não para.
sobre as águas simboliza o dia a dia, os desafios, as incertezas de enfrentarmos a vida e não fecharmos os nossos lábios, nem recolhermos os nossos braços, mas dia após dia, sempre estar disposto a abençoar. Não nos cansemos de fazer o bem. A palavra nos diz lá em Gálatas 6:9, todo dia. Assim como as águas podem ser imprevisíveis, desafiadoras, tudo que acontece na nossa vida nós não temos conhecimento. Deus sim tem conhecimento de todas as coisas, mas Ele tem sustentado a cada um de nós. Ele quer que nós lancemos o nosso pão para abençoar outras pessoas, o pão nosso de cada dia. Lancemos o nosso pão. A atitude de compartilhar aquela bênção que Deus colocou na nossa vida. É preciso, amados, ter humildade em obedecer à voz de Deus. É preciso saber que Deus é suficiente para sustentar a nossa caminhada e ter fé na provisão diária. Estamos lançando dia a dia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A providência, há uma confiança implícita na providência de Deus que cuida dia a dia de cada um de nós. Precisamos ter um coração disposto a ouvir e a colocar em prática tudo que Deus tem derramado como bênção sobre as nossas vidas. A palavra nos diz que lá em Mateus 6:11 e Eclesiastes 11:1, embora distintos dos seus focos, se completam em sua ênfase e nos ensinam a depender de Deus dia a dia. Lança o teu pão sobre as águas. Nós somos chamados para ser bênção. Precisamos nos dispor. Precisamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Precisamos, amados, agir diariamente. Deus nos chamou para isso, todos os dias. Mas por que nós temos que agir compartilhando as nossas bênçãos e todos os dias? Porque depois de muitos dias o acharás. Porque Deus supre a nossa vida diariamente. Não estamos fazendo isso em vão. Deus sabe como nos abençoar dia a dia. Como seremos bênção na vida de outras pessoas. Esse quarto ponto nos leva a entender que a nossa obediência ao lançar o pão sobre as águas não se baseia apenas num comando cego. Deus mandou, eu vou fazer. Não, mas Deus, Ele se preocupa que possamos entender. Esse comando, essa orientação de Deus, fala de confiança plena de que Deus supre todas as coisas. Eu preciso crer nisso. Deus tem o controle de todas as coisas. Ao obedecermos a Deus, sabemos que Ele é a fonte de provisão e que no tempo certo, Ele vai continuar como tem feito a cada dia, nos abençoando. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Deus supre todas as nossas necessidades. Esse versículo nos lembra que Deus conhece as nossas fraquezas, necessidades e tem prazer em suprir cada uma delas. E precisamos então obedecer à sua vontade. A verdadeira obediência que gera o lançar aquilo que Deus colocou na nossa vida diariamente, essa obediência é uma obediência firmada em cima da fé e do cuidado do amor de Deus sobre as nossas vidas. Uma obediência não pode ser condicionada ao que vemos ou entendemos. Muitas das vezes nós não entendemos porque Deus está colocando determinadas ou permitindo determinadas situações. Nossa obediência deve ser movida pela fé e na provisão de Deus. Ao obedecermos com fé, amados, lançando o pão, vivemos em harmonia com a vontade de Deus, certo de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. No nosso dia a dia, enfrentamos desafios, incerteza, mas é preciso ter fé. Deus trará retorno. As águas podem ser turbulentas, mas a nossa confiança deve estar na soberania de Deus. Deus te chamou, amado, para obedecer a sua voz, ter uma atitude
se lançar dia a dia, estar disposto àquilo que Deus tem colocado, compartilhar com os outros. Dia a dia sobre as águas, sabendo que essa não é uma orientação sem fundamento, mas Deus tem cuidado de todas as coisas. Eclesiastes 11:1 nos chama a uma vida de generosidade e fé, onde nossos esforços, mesmo que não produzam frutos imediatos, serão recompensados no tempo certo por Deus. Coisa que fazemos agora podemos não entender, mas as águas vão baixar. Depois de alguns dias nós vamos ver esse pão retornar. Não é um investimento, é uma obediência no cuidado de Deus. A metáfora do pão lançado sobre as águas é um lembrete poderoso que a providência divina está no controle, de que no final de nossos atos a bondade e a fé não serão em vão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Chamados a ser bênçãos como fruto da graça. Como devemos ser bênçãos como fruto da graça de Deus? Devemos agir. Lança o teu pão. Aqui é interessante esse texto, amados, porque se eu não tivesse ouvido essa orientação de Deus, eu não podia lançar o meu pão sobre as águas. É óbvio, eu não posso fazer algo que eu não tive o entendimento, que eu não tive conhecimento. Por isso é importante, é muito importante estar com o ouvido sensível à mensagem do Senhor, estar debruçado sobre a sua palavra, estar com o coração sensível a ouvir a proclamação da sua palavra, daquilo que Deus está falando ao teu coração. Chamados a ser bênçãos como fruto da graça do Senhor que é derramado na nossa vida. Como? Agindo como resposta a uma voz que chegou ao nosso coração. E esse agir é colocar, lançar e dispor aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E quando? Todos os dias, está sempre disposto. Por quê? Porque Deus é bom e Ele é fiel. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu não sei qual tem sido os teus desafios, não sei qual tem sido as tuas dificuldades ou as experiências diárias que você tem tido. Se de repente com você caminha alguém que precisa apenas desabafar, compartilhar, ou alguém que precisa apenas que você interceda, que você ore, ou alguém que precisa apenas, alguém conhecido, que você apenas dê uma carona no seu carro, porque houve um problema, e você, esse é um vizinho conhecido, o carro dele, vou levar você até ali, e nesse meio tempo, você tem a oportunidade de lançar o pão sobre as águas na vida da pessoa. Nós temos que estar bem atentos, amados, para compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Qual foi a última vez que eu compartilhei uma bênção de Deus na vida de outra pessoa? Não, eu não estou falando diretamente de recursos materiais ou financeiros, não. Mas de você estar com alguém, com o seu talento, com a sua voz, com a sua atenção, você abençoar pessoas. Qual foi a última vez? Eu já falei aqui para vocês, eu fiz uma viagem um tempo desse, algo que me chamou a atenção e me fez pensar sobre algum material gráfico, viu, querido presbítero Tiago? O presbítero Tiago é da nossa agência de comunicação, da APECOM, um dos conselheiros, e eu já compartilhei isso com ele. Estava num voo indo para Brasília e passou uma pequena turbulência, estávamos já para aterrissar e uma jovem estava na janela e eu estava aqui no meio, e ela se tremia todinha e ficava, e eu, naquela hora Deus falou ao meu coração e eu simplesmente disse para ela, toquei no ombro dela e disse, não, te acalma, tudo está no controle do Senhor, fica na paz, vai dar tudo certo. Aí ela me olhou assim, no controle de Deus, eu falei, Deus tem o controle de todas as coisas, vai dar tudo certo.
E quando eu falei isso para ela, o avião já estava aterrissando. Aí ela simplesmente, depois que aterrissou, ela me olhou, abriu o olho. Obrigado. Ela só disse isso. Obrigado. Eu estava muito angustiada. Ela só precisava de uma palavra. Só precisava de alguém, para ela sentir que tinha alguém que notou a sua angústia, a sua insegurança, e que apenas disse uma frase. O que eu quero dizer para vocês, que às vezes a gente olha esse texto e diz, lança o teu pão sobre as águas. Eu tenho que ter tanto recurso para abençoar pessoas aí fora. Eu preciso ter recurso para comprar, quem sabe, 500, 600 cestas básicas para fazer. E às vezes tem gente bem próximo da gente que precisa de um pouco de atenção, de uma oração. Apenas de uma companhia, apenas de um ouvido para ouvir, de uma intercessão. Sabe o que acontece aqui nas quintas-feiras? Nós temos vindo aqui às quintas-feiras para orar, toda quinta-feira. Estamos aqui na igreja orando, intercedendo pelas pessoas, pelos irmãos, pelos enfermos. E o reverendo Antônio, em determinado momento, depois que ele traz a meditação da palavra, ele diz, agora nós vamos separar para orar em dupla. Você sabia que é nesse momento que a gente conversa muito? A gente conversa tanto antes de orar. E é tão bom, porque a gente compartilha um pouquinho um com o outro as nossas dificuldades. A gente tem a liberdade, porque estamos apenas duas pessoas, de falar de algumas coisas mais particulares. Ore pelo meu filho, ore, enfim, por alguém, por um parente, por uma situação. Coisa que nós não sentiremos tanto à vontade para falar para toda a igreja que está aqui para orar. E é nesse momento onde nós compartilhamos, onde nós lançamos o pão sobre as águas da vida dessas pessoas, e que também essas pessoas lançam pão sobre as nossas águas. Eu mesmo tenho recebido muitas sementes, tenho partilhado isso e tenho ouvido pessoas que têm orado por mim. Isso tem sido muito gratificante. Quando Salomão diz, lança o teu pão sobre as águas, que depois de um tempo, depois de uns dias tu o verás, ele está falando, obedece a palavra do Senhor. É o Senhor que está falando isso. Seja bênção na vida de outras pessoas. Agir, ter uma atitude com aquilo que Deus tem colocado na tua vida, todos os dias, porque Deus é bom e Deus é fiel. Eu queria, já encerrando, pedir que vocês, já que nós falamos aqui do culto de oração, aqueles que têm vindo, na quinta-feira, viu, reverendo, não vou estar aqui no culto de oração, e eu queria que a igreja orasse por mim. Eu vou estar viajando para São Paulo, e chego na quinta de madrugada para dar um abraço e ficar algumas horas com a minha amada esposa. Depois eu viajo para o Rio de Janeiro. Então eu vou para São Paulo, vou para o Rio. Então vai ser uma semana muito puxada, onde Deus disse assim para mim, compartilhe as bênçãos que você tem recebido para onde você vai. E quando eu chego achando que eu vou compartilhar a bênção, eu tenho sido abençoado. Pessoas têm me abençoado. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, amados, coloquemos o nosso coração nas mãos do Senhor. Tomemos uma atitude. Coloquemos à disposição do reino do Senhor aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Não uma vez, sempre, todos os dias. Crendo que Deus é fiel e vai nos sustentar nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Amém.